Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo. Segunda Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo de número 3. Iremos ler do versículos 1 ao versículo número 5, depois do versículo 10 ao versículo de número 11. Todos acharam? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, obedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Mas tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas estas perseguições sofri, e o Senhor me livrou de todas elas. Senhor Jesus, fala conosco pelo poder da Tua palavra, que possamos ser cheios da Tua presença, do Teu Espírito, do Teu poder, que a Tua palavra fale aos nossos corações e nós possamos ser assim renovados pelo poder do Evangelho. Que o Senhor possa vir a falar conosco e nos intencionar a uma vida de profundidade, a tal modo que se a aflição, provação vier sobre nós, estaremos firmes, porque sabemos que o propósito do Senhor é maior do que o sofrimento e que a angústia. É como nós oramos em Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe. Pode sentar, meu irmão, por favor. Obrigado pelo Gatorade, gente. Agradeço. Nós vemos aqui no texto uma expressão muito interessante, últimos dias, que é uma fraseologia do Antigo Testamento, onde apresentava um período específico. Que período específico é esse? Do nascimento de Jesus à consumação de todas as coisas, nos últimos dias. Quando Jesus viesse à terra, inauguraria esses últimos dias, quando Jesus levar a sua igreja, arrebatar o seu povo, consumar a sua obra, também estaremos vivenciando ainda os últimos dias. De modo que este período é fundamental para compreendermos algumas questões necessárias para o nosso crescimento. Quando nós olhamos para a estrutura histórica, principalmente quando nós estudamos um pouco de história, você deve lembrar disso. Há um período no século XVIII chamado de Iluminismo, em que o Iluminismo tinha fé em 4 coisas. Primeiro, o Iluminismo tinha fé no progresso. Há um filósofo chamado Joseph Priestley que diz que os últimos dias, o final das coisas, ele acreditava que o final das coisas estava próximo ali, seria um tempo paradisíaco. Então, o Iluminismo tinha uma esperança que os últimos dias serão um tempo de ampla prosperidade. Segundo, eles tinham fé na razão. A razão para eles era uma fé autônoma. Autônoma porque estava dissociada da fé cristã, instrumental porque estava completamente sendo usada para moldar os parâmetros do mundo, universal porque iria abranger a todos. Eles tinham fé na tecnologia, muito por consequência do Renascimento e mudanças sociais e estruturais, onde indivíduos estavam agora usando a ciência para progredir e crescer. Eles acreditavam que a tecnologia seria um instrumento para a mudança social. Depois, a fé na ordem. Você tem nomes como, por exemplo, Hugo Grotius, John Locke, homens que pensam em estrutura social, fundando e consolidando uma estrutura necessária para enraizar o racionalismo nas principais funções e fundações sociais. Depois disso, há outro segundo movimento histórico, que seria o início dessa consumação, onde nós vemos que revoluções presentes em toda a Europa, em todo o continente europeu, afetam a vida das pessoas, de modo que nós falamos em revoluções políticas, revolução industrial, revoluções sociais e por assim diante. De modo
que eles acreditavam que naquele tempo a sociedade seria marcada por um amplo avanço, um alavancar e um progredir do pensamento. As consequências do iluminismo e do racionalismo chegam ao século XX. Você que está estudando para o Enem sabe o que aconteceu muito bem no século XX. O ato mais importante, ou o momento mais importante do século XX foi a Segunda Guerra Mundial, onde 6 milhões de judeus morrem a custos da racionalidade. Adolf Hitler entende que a praga da humanidade é o judaísmo. Então, a partir disso, 6 milhões de judeus morrem. Há na Ucrânia uma cidade onde aproximadamente morreram 70 mil judeus em menos de 48 horas. Se você fizer um cálculo, dá quase a 3 ou 4 por minuto. Eles matavam, eles atiravam, matavam, jogavam numa vala e cobriam por assim diante. A consequência disso é que a sociedade pensou, opa, a racionalidade não consegue mais explicar as coisas. Porque se eu estou usando a racionalidade para estruturar uma chacina, um genocídio em massa, um holocausto, a razão então não faz sentido mais para as coisas. Então o que faz sentido? O que faz sentido é o que eu acho, o que eu penso. O que faz sentido agora são as minhas intenções, é o meu achismo, a minha vontade, o meu querer. A sociedade percebeu que não é mais a racionalidade, tanto é que nós falamos hoje em nível acadêmico que o termo cosmovisão é um termo anacrônico, porque ele foi usado para distinguir e pensar a fé cristã distinta da racionalidade humana, tentando trazer resposta dentro da racionalidade. De modo que a emoção, a afetividade, hoje, é o principal eixo da nossa sociedade. Quem aqui já foi no interior? Já foi no interior? Já foi no interior? O que tem no interior? No interior tem uma coisa na praça. Tem uma paróquia, uma igreja católica, ou uma igreja evangélica, dependendo, né? Mas normalmente uma igreja católica. Fora isso, você tem ainda um banco, Caixa, Banco Brasil. Você tem uns cachorros caramelo espalhados na praça. Você tem um povo ali comendo nas barraquinhas. É a praça de interior. O que essa praça revela? Que o eixo daquela cidade, o principal ponto, centro, epicentro daquela sociedade, é a vida religiosa. Por quê? Uma igreja. Quando pensava-se na formação e na estruturação de igrejas, principalmente na Europa medieval, o eixo, o meio da cidade e o prédio mais alto da cidade eram as igrejas. Isso acontece até hoje, quando você vai para a Espanha, para Barcelona, ao pináculo, ao ponto mais alto da cidade, onde fica a igreja, no caso, a Sagrada Família. O que está falando aqui? A sociedade está dizendo, olha, o que fundamenta a minha vida e a minha expressão de vivência, de fundação social, é a vida religiosa, ou a espiritualidade. Pós Segunda Guerra Mundial, quais são os principais eixos sociais? Shopping center. Há locais destinados hoje dentro do urbanismo das cidades, locais destinados para shopping, um local de melhor acesso da cidade. Por quê? A intenção agora dentro dos urbanistas é dizer o seguinte, o principal eixo da sociedade é o seu comprar, é a sua vontade, é o seu querer, é o seu adquirir, é a vida de consumo. Há um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, você já deve ter estudado na época do seu ensino médio, quando você foi estudar para paz e por assim diante, Enem ou alguma coisa do tipo. Ele disse que há dois tipos de sociedade. A primeira sociedade é a sociedade apolínea. Ele escreve um livro chamado O Drama, o Fim da Tragédia, O Nascimento da Tragédia, algo assim. Ele fala que o principal eixo, uma das principais formas de mentalidade social e cristã, seria mentalidade social, seria o apolíneo, que é a vida fundamentada na racionalidade. O que importa é a minha razão. O que importa são os principais eixos que são sensíveis à racionalidade. Uma segunda sociedade, Dionísio. Quem foi Dionísio? Dionísio foi o deus do vinho. Então ele fundamenta o segundo eixo social, que é uma sociedade agora voltada para a espontaneidade, para a afetividade, para a afeição, para o querer, para o consumo. Ele fala que há duas mentalidades sociais então. Há aqueles que fundamentam a sua vida na racionalidade
é que eles fundamentam sua vida na afetividade. Com isso desenvolve-se vários eixos sociais, principalmente em questão de sexualidade. Há uma escritora judia chamada Judith Butler. Não te aconselho a ler, eu li porque eu fui obrigado na época de escrever minha dissertação de mestrado. Que ela fala sobre a teoria queer, ou teoria do estranho, onde não há mais funções sexuais. Você é o que você quer ser. Você é o que você acha por bem. Você é o que você acha correto. Então, se você se autonomenclaturar uma vaca, você pode ser uma vaca. Se você quiser ser um cavalo, você pode ser um cavalo. Porque é o que eu quero. É o que eu acho. As roupas não. Tem roupas de homem agora que são croppeds. Vale um destaque aqui. Homem, se você pensa usar isso, você precisa constantemente de um psicólogo ou então ser firme na igreja. Você precisa de conversão, você não é salvo. Cropped, umas roupas meio extravagantes, estranhas. Mas o porquê disso tudo? Porque até mesmo a sexualidade foi transtornada pelas afeições. Há um movimento dentro da igreja, que é chamado de hipergraça. Esse movimento diz que todos nós somos aceitos em Cristo Jesus, de fato somos, e nós somos perfeitos como Ele é, de modo que você é o ponto fraco de Deus, ou você é o coração de Jesus, por assim diante. De modo que a sociedade agora está voltada para suas próprias afeições. As redes sociais também são um exemplo disso. Se você gosta de filme de terror, o que vai aparecer? Filme de terror para você. Se você gosta de dorama, o que vai aparecer para você? Dorama. Se você gosta de filme de ação, vai aparecer Rambo, Chuck Norris e por assim diante. Porque a sociedade agora quer fazer aquilo que te agrada, aquilo que dá sentido para a sua vida. Mas isso não é de agora. O apóstolo Paulo diz a nós que isso desde sempre foi assim. Ele começa dizendo: e os últimos dias serão tempos trabalhosos. A palavra trabalhar aqui seria algo tempestuoso, serão dias de tempestade, onde os homens serão amantes de si mesmos. E eu gostaria de ler todas as 19 aqui com você rapidamente. Primeiro, os homens são amantes de si mesmos. Narcisistas. Você lembra do mito de Narciso? Que era um homem que viu seu reflexo na água e ele era tão bonito. As irmãs devem estar pensando: Jesus, por que acabou esse tipo de gente na igreja? Mas ele era tão bonito, ele era tão lindo, que quando ele olhou o reflexo na água, ele apaixonou. Nossa, eu sou lindo demais. E ele mergulha e morre, porque ele não sabia nadar. Ele morreu porque ele se apaixonou por si mesmo, se apaixonou pelas suas próprias afeições, se apaixonou pelo que ele era. Somos uma sociedade narcisista. Há em trâmite dentro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, uma moça que decidiu casar-se consigo mesma. O nome é soligamia. Existe um trâmite dentro, já deve ter ido para o STJ talvez. Ela decidiu casar-se consigo mesma. Eu falei: como é que pode? Tem dia que nem eu me aguento, tem dia que nem eu me suporto. Ela vai casar com ela mesma, meu Deus. Narcisistas, amantes de si mesmos, avarentos, o amor ao dinheiro e riqueza. São presunçosos e soberbos. Presunçoso é aquele indivíduo que é egocêntrico. O soberbo é aquele que externa essa egocentricidade às pessoas. Blasfemos, que insultam a divindade. Desobedientes a pais e mães. Ingratos, profanos, sem piedade, desapiedados, sem reverência a Deus e temor ao Senhor, sem afeto natural, são insensíveis àquilo que são. Também há quem entenda que isso aqui está ligado à sua naturalidade, à sua sexualidade, rejeitam a sexualidade que têm, irreconciliáveis, são intragáveis, não conseguem perdoar, caluniadores, incontinentes, cruéis, bárbaros, impiedosos, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos,
mais amantes dos prazeres, mais amantes e amigos dos prazeres e dos deleites do que amigos de Deus, hedonistas, reféns do prazer. Deixa eu te falar um negócio, abrindo parênteses aqui, fazendo uma pequena digressão. Quem aqui tem Instagram? Você tem Instagram? Você deve ter, todo mundo tem, né? Instagram, TikTok. Este movimento que você faz com o seu dedo para baixo, para você passar as publicações e por assim diante, este é um movimento de alavanca. Sabe onde esse movimento se reproduz? Nos caça-níqueis. Qual a intenção ali das Big Techs? Que você fique viciado, repetitivo, no ato de passar. Hedonistas. Já é chegado à conclusão de que likes liberam endorfina, liberam prazer para o seu cérebro. Então, à medida que você recebe curtidas, é como se você estivesse usando droga. Hoje há pessoas viciadas em redes sociais, viciadas na sua vida pública. Alavanca. Hedonistas. Abandonam tudo, deixam muitas vezes de ver uma vida social comum, porque na rede social ela é uma pessoa benquista e por assim diante. Não somente isso, têm aparência de piedade, mas negam a eficácia delas. São hipócritas, atores de drama, que expressam algo que na verdade não são. Essa é a nossa sociedade. O que nós lemos aqui, essas 19 características, nada mais são do que a reprodução do século 21. As pessoas são exatamente isso. E qual o conselho do apóstolo Paulo para você? Paulo, muito simples. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas, ponto. Destes, afasta-te. Eles podem, você não. Eles podem fazer. Eles podem ser narcisistas, hedonistas. Eles podem ser viciados, orgulhosos, soberbos. Você não. Não somente você não pode, como você precisa se afastar. Não estou falando aqui que você precisa ser uma pessoa inconveniente, chata. Não. Estou falando aqui que você precisa manter uma distância segura. Porque nós, como igreja, somos como um barco em alto mar. Estamos navegando em mar revolto, mas o mar não pode entrar para dentro da embarcação. Nós somos igreja, chamados para fora. E se fomos chamados para fora, a nossa forma de ver é distinta. Nós estamos em antítese para a nossa sociedade. Nós não fazemos o que eles fazem. Nós não pensamos como eles pensam. Nós não agimos como eles agem. Por quê, pastor? Porque nós fomos chamados para fora desse sistema. Você não faz parte mais desse nicho, desse gueto. Jesus olhou para você e falou: olha, agora eu vou te tirar com mão forte deste mundo, te colocar nas regiões celestiais, e agora você será um embaixador ou embaixatriz da minha obra. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por esse motivo nós não podemos mundanizar a igreja a fim de atrair pessoas. Porque o que atrai pessoas para a igreja não é a cor da parede, a cor do teto ou o telão de LED atrás. O que atrai pessoas para a igreja é o poder do Espírito Santo quebrando corações de pedra. Sabe o que falta em nós, o que falta em mim, o que falta em você, é justamente essa sensibilidade, essa convicção de que eu não sou como os demais. Sua mãe falava, eu vou repetir para você: você não é todo mundo. Sabe por quê? Porque nem deste mundo você é mais. Se Baal é Deus, servi, foi a palavra de Elias. Mas se Jeová é Deus, serviu.
Malaquias diz: outra vez verei a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Tiago 4 diz: ou vocês são amigos de Deus, ou vocês são amigos do mundo. Não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo simultaneamente. Não dá para ter essas características aqui e dizer que eu pertenço a Jesus. Nós, como igreja, devemos ser como uma garça. Andarmos no meio do lamaçal, mas não sujar a nossa plumagem. Estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Não basta sair do Egito, meu irmão. O Egito tem que sair de dentro de você. Eu vou repetir. Não basta você sair do Egito. O Egito precisa sair de dentro de você. A vida cristã, ela fundamenta-se em uma palavra: afeição. Jonathan Edwards escreve um livro chamado Afeições Religiosas, ou Religion Affections. Ele diz exatamente isso. O eixo da vida cristã não é simplesmente não fazer, é ter prazer em não fazer. Ah não, eu não posso ir para um baile funk e ficar me jogando no chão. Se você quer fazer, você não é convertido. Não é simplesmente não fazer por medo de ir para o inferno. É não fazer por ter o céu dentro de nós. É sobre afeição, gente, é sobre amor. É expulsão de um novo afeto. Eu amo tanto a Deus que eu não amo mais o pecado. Eu amo tanto a Deus que eu não amo mais minhas paixões. Eu amo tanto a Deus que eu não tenho prazer nas coisas do mundo. Sabe por quê? Porque eu não sou mais daqui. A W. Tozer diz: santos sem santidade são a miséria do cristianismo. Igreja que não é igreja, crente que não é crente, é a miséria do cristianismo. Nós precisamos ser diferentes. Eles podem fazer, você não. Sabe por quê? Porque Deus desarraigou você do presente século. Plantou você agora no jardim do Cristo, trazendo esperança ao seu coração. Somos sal da terra, somos luz do mundo. E como sal da terra, cabe a nós retardarmos o estado de putrefação da carne. A carne vai apodrecer? Óbvio que vai. Só que nossa função é retardar esse processo. Não só isso, o sal dá gosto. Nós somos o equilíbrio da sociedade. A igreja é a guardiã da moralidade. Eu preciso falar isso porque hoje em dia as pessoas têm medo de falar sobre moralidade na igreja. A igreja é a guardiã da moralidade. Destaco isso de modo mais simples e mais claro. O que o mundo diz que pode fazer, nós dizemos que não pode. Homem não casa com homem. Mulher não casa com mulher. Aborto não pode ser feito. Ideologia de gênero é uma grande mentira. O que a nossa cidade tem vivenciado, nós temos que ir contra. A ideologização das nossas mentalidades tem sido amplamente discutida nas universidades federais. Eu quero dizer para você um negócio. Que Deus te abençoe, que você entre na UNB. Que Deus te abençoe, que você seja um homem ou mulher de Deus. Mas nunca se esqueça que você é diferente. Sabe por quê? Porque há algo dentro de você que te faz diferente. Algo distinto. Você pode até flertar, mas tem um momento que algo vai gritar dentro de você e fala: ô! Pera lá! Você não é assim. Você é diferente. Portanto, esses que praticam tais atos, cabe a nós nos afastar. Mas Paulo diz: tu, porém, Timóteo, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a minha intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições. Sigamos bons exemplos. Não basta
não fazer o certo, nós precisamos ter bons exemplos. Quem te inspira? Quem te inspira? Quem inspira você? Eu estava cortando o cabelo ontem. E eu parei para perceber a influência das pessoas sobre nós. Estava conversando com um pai, inclusive eu convidei para vir à igreja. Estava conversando com um pai. E ele falando o seguinte: rapaz, por causa do Cristiano Ronaldo, meu filho começou a estudar. Eu falei, como assim? É porque ele viu uma live falando que estudar era importante. Meu filho nunca tinha lido um livro na vida. Ele já leu 2 livros em 2 meses. Influência. Não estou falando que ele é uma boa influência ou não, não é isso. Estou falando que as pessoas nos influenciam. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Deixa eu fazer uma pergunta. Com quem que você está convivendo? É que aquela sua amiguinha drogada? É que aquele malandrinho que anda no seu colégio? Sabe, é aquele SF sem futuro que você, do seu colégio, da escola. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Com quem você está andando? Com quem você caminha? Somos discípulos de Cristo. Se andamos com Cristo, nós iremos parecer mais com Ele. Mas se andamos com o diabo, pareceremos mais com o diabo. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Se você brinca muito com o diabo, um dia ele vai voltar com você para casa. Se você brinca muito com o diabo, um dia ele vai sentir liberdade de entrar com você na sua casa. Se você brinca muito de santidade, de vida com Deus, você não é firme em Jesus Cristo, eu sinto lhe informar, o diabo não está esperando uma porta aberta, ele está esperando uma brecha para arrebentar tudo. Com quem você anda? Os outros podem andar com o X, Y e Z, você não. Timóteo deve andar com Paulo, e Paulo deve andar com Timóteo. Quem você admira? Aquele blogueirinho que fala uma vida mentirosa, porque ninguém levanta 4:30 da manhã com alegria e sorriso no rosto para fazer a academia. Ninguém faz isso. Quem faz isso procura um psicólogo urgente. Ah não, hoje o meu café da manhã é banana com tofu. Pelo amor de Deus, um miserável. Mas você admira ele. Mas seu líder de jovens que está dando sangue por você, orando por você todo dia, seu pastor que está orando por você, ah não, eu quero fulano de tal, porque o fulano de tal tem milhões de seguidores. Com quem nós temos andado? Mas Paulo diz o porquê ele deve ser seguido, e eu queria ler com você um texto. Atos capítulo 14. Atos 14. Atos 14. Do versículo 1 ao versículo 7. Paulo está falando dessa situação para Timóteo. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga, falaram de tal modo que creu em grande multidão, não só judeus, mas gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor. Davam testemunho da palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E havendo um montim, tanto judeus como gentios, como seus principais, para insultar e apedrejarem, sabendo, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o Evangelho.
Paulo olhou para Timóteo e fala: olha para o meu exemplo. Exemplo de quê? De perseguição. Olha para o meu exemplo. Exemplo de quê? De perseverança. Olha para o meu exemplo. Exemplo de quê? De vida com Deus. O texto ainda prossegue dizendo: tem seguido a minha doutrina, tem seguido o Evangelho, aquilo que expliquei e ensinei a você. Nós prezamos o Evangelho, porque o Evangelho convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não cabe a nós facilitarmos o Evangelho para as pessoas, porque o Evangelho sabe como tratar cada um. Basta nos pregarmos a palavra. Segundo diz, meu modo de viver, porque Paulo não somente falava, Paulo era crente. Paulo não só falava do Evangelho, ele era convertido. Porque não basta doutrina, nós precisamos de devoção. Não basta atos de fé, no sentido de falar, nós precisamos viver os atos de fé. Meu propósito, a perseverança, o apóstolo Paulo sendo perseguido, sofrendo, sendo caluniado, injuriado, mesmo assim permaneceu pregando o Evangelho de Cristo. Meu propósito, minha fé, a certeza das cadeias que Paulo tinha, mas acima de tudo a perseverança na verdade do Evangelho. Paciência, a paciência em pregar o Evangelho, a paciência em circunstâncias adversas. Meu amor, amor uns para com os outros, porque isso fundamenta a nossa vida cristã, nosso ministério, o amor. Até porque é mais fácil sermos ortodoxos do que sermos amorosos. Minha perseverança, manter-se firme. Além disso, perseguições, sofrimentos. Já estou caminhando ali para os passos finais para terminar esse sermão. Mas Paulo disse que nós precisamos ser perseverantes. Se nós não pensarmos no céu, a nossa vida cristã não será prazerosa. O que motiva a mim e a você estarmos aqui hoje é sabermos que um dia nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Paulo, não vai para Jerusalém. Se você for, vão te matar. Se você for, vão apedrejar você. Paulo olhou para os presbíteros de Éfeso e disse: irmãos, o Espírito já me disse o que há de me acontecer de cidade em cidade. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, a não ser que eu cumpra a carreira que me está proposta. Mas Paulo, você vai morrer. Eu preciso pregar o Evangelho. Paulo, você vai ser chicoteado. A minha missão é maior do que a dor. Paulo, vão te perseguir. Fazer o quê? Eu preciso expor o Evangelho às pessoas. Se nós não pensarmos no céu para motivar a nossa vida cristã e o propósito da nossa existência, nós teremos presas fáceis para as circunstâncias da vida, para as perseguições. Jovem, eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Se Cristo não for suficiente para você, você será uma presa fácil para o diabo. Porque haverá um dia que você pode não ter nada. Haverá um dia que seu melhor amigo pode virar as costas para você. Haverá um dia que seu namorado pode terminar com você. Mas Jesus nunca vai te abandonar. Como diz aquela música, nas horas difíceis, nas horas amargas, Jesus está lá. Aquele meme que foi divulgado aí nas redes sociais esses dias. É uma grande realidade. Sabe por quê? Há tribulações que te esperam. A palavra tribular, ou tribulação no grego, é de um instrumento. É um pedaço de madeira com grampos nas pontas, que colocava-se nos cereais e arrastava-se. À medida que se arrastava, separava o cereal e o fruto e a palha, melhor dizendo, o cereal e a palha. Deus está dizendo através das tribulações o seguinte: usarei instrumentos
para a depuração do seu caráter. Sabe por quê? Bons marinheiros não são feitos em mares fáceis de navegar. Quantos aqui já oraram e falaram: Deus, me dá unção? Já fez essa oração? Sabe como é que tirava-se o óleo da azeitona? Primeira coisa, você tirava da oliveira. Pegava e descascava a azeitona, tirava para fora a semente, deixava só aquela massa. Aí pegava uma prensa, botava em cima. Uma prensa de quase 500 quilos. E deixava até virar uma pasta. Depois virava essa pasta. Iam com uma bola de moer. E passavam. E à medida que essa bola ia passando, ia começando a soltar azeite. Depois começava a se soltar azeite. Pegava-se outra prensa e colocava-se em cima. Depois começava a gotejar azeite. Quer unção? Prepara para a prensa. Quer ser usado por Deus? Prepare para o sofrimento. Quer ser boca de Deus para essa geração? Prepare para não ser entendido por essa geração. Quer ser usado por Deus? Quer que almas conheçam Jesus através da sua vida? Se prepare. Porque o azeite só pode acontecer depois de processos dolorosos. O subtema destinado a mim aqui é sobre a perseguição que haverá sobre a igreja. E permanecermos nisso. Coloque uma coisa no seu coração aqui hoje. Grandes espiritualidades são forjadas em meio ao fogo. Grandes espiritualidades são formadas em amplos desafios. Você quer ser usado por Deus? Prepare para Deus começar a mexer na sua estrutura. Quer mudar essa geração? Prepare para Deus tirar de você algumas coisas. Quer ser usado por Deus? Prepara para Deus começar a mexer em algumas coisinhas. Porque para tirar o Egito do povo, foram 10 pragas. Mas para tirar o povo do Egito foram 10 pragas, mas para tirar o Egito do povo, foram 40 anos. Quer que Deus te use? Eu quero, pastor. Deus vai me usar. Então prepara o couro. Prepara o lombo. Ah, pastor, já que é assim, então não quero. Então você nunca viverá experiências profundas com Deus. Eu fico pensando nos profetas. Deus fala para Isaías: Isaías, faz o seguinte, tira a roupa e vai andar nu na cidade pregando o evangelho. Uai, como assim? Vai, anda, prega o evangelho. Pregue, fale a palavra. Ezequiel, vai no lixão da cidade, a comida podre, depois volta para a praça e pega aquela comida apodrecida e come. Como assim? Para mostrar para o povo que essa é a oferta que eles estão me dando. Não basta falarmos que somos salvos, gente. Seguir a Cristo vai te custar absolutamente tudo. Ah, mas Deus é amor. Óbvio que Deus é amor, Ele te ama. Mas Ele te ama tanto que Ele não divide nem com você mesmo. E por causa disso, Ele tira de você as suas afeições e coloca um novo coração. Diante disso, Paulo falando sobre as aflições e os sofrimentos da vida cristã a Timóteo, ele escreve suas últimas palavras e diz assim: Timóteo, eu, Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas desde agora uma coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia.
mas não somente a mim, Paulo, mas a todos que amarem a sua vinda. A mesma palavra usada ali para carreira é a palavra que é usada lá quando ele está se despedindo da igreja de Éfeso. Cumprir a carreira que me está proposta. Paulo sabia que ia sofrer, mas mesmo assim Paulo perseverou no seu propósito. Porque o propósito sempre será maior do que a proposta. Alguns anos atrás, 2018, foi. Chegou para mim um deputado federal e falou o seguinte: pastor, na verdade era missionário, mas ele chamou de pastor. O senhor tem todo o perfil para o senhor ser político. Você fala bem em público, você é jovem, você tem todo o perfil. Se o senhor se candidatar, eu vou bancar a sua campanha. Chamou ele um outro pastor, que não é mais do nosso ministério, mas... vamos tomar um café. Eu fui lá, educadamente, tomar um café com eles. Eles falaram: olha, a gente vai te ensinar tudo que for necessário. A gente vai te lançar como deputado agora em 2018. Ei, com o dinheiro que eu vou colocar na sua candidatura, mais algumas pessoas estratégicas, você sai no mínimo um secretário de Estado. Eu olhei para ele e disse assim: meu irmão, com toda franqueza, e me perdoe se eu for ser desrespeitoso nesse momento, Deus não me chamou para ser político. Deus não me chamou para ser político. Deus me chamou para ser pastor. Deus me chamou para ter cheiro de gente, de ovelha, e não para arrancar a lã que elas têm. Agradeço o convite, mas tenho certeza que vão encontrar alguém melhor do que eu. Porque o propósito sempre será maior do que a proposta. Mas se você não tiver convicção por quem você foi chamado, quem você é, você será uma presa fácil. Timóteo, eles podem, você não. Timóteo, eles vão desistir, você não pode desistir. Timóteo, eles vão retroceder, você não pode retroceder. Já estou encerrando. Paulo, antes de morrer, ele pede para Timóteo dar alguns bens a ele. Timóteo, traga a capa e alguns livros e pergaminhos. O maior missionário da história da igreja, o maior homem depois de Jesus, deixou no seu testamento uma capa e alguns livros. Traga uns livros, eu preciso ler. Sabe qual é a grande questão? Nós não sabemos se Timóteo chegou. A história não conta se Timóteo chegou ao tempo de encontrar Paulo ou não. Nós não sabemos se a capa chegou para Timóteo se esquentar no frio. Nós não sabemos se os livros chegaram para ele distrair sua mente diante do sofrimento. Nós não sabemos. A única coisa que nós sabemos é que Paulo pede para Timóteo ir. Mas nós não sabemos se Timóteo chega a tempo. Que final de vida. Sozinho numa masmorra, mas com um senso de propósito tão absurdo, que ele sabia que valeria tudo, absolutamente tudo. E o que é mais bonito de tudo, é que as últimas palavras do apóstolo Paulo não são palavras para gerar um heroísmo. Paulo diz: eu deixei Trófimo doente em Mileto. Ele ia morrer. Ele ia para a guilhotina em poucos dias, meses, não sabemos. Mas ele falou: eu deixei Trófimo doente em Mileto.
Como alguém que está para morrer, lembre-se de alguém que está doente. Como alguém que está perto de ser decapitado, gastou os últimos minutos, e isso é sua última pena, seu último papel, para dizer: rapaz, tem um camarada lá em Trófimo que está doente, pegou uma gripe severa. Você nunca entenderá isso se você não abraçar o seu propósito. Você pode ser rico, ganhar dinheiro, mas você nunca experimentará uma vida de propósito. Você pode ter dinheiro para você dar a bancarrota para as pessoas, mas propósito não se compra. Sentido não se adquire, se experimenta. Ah, pastor, mas o sofrimento cristão, o que eu faço? Há uma alegria naqueles que servem a Jesus, que não pode ser explicada. Coloque de pé, eu quero orar com você. O que motiva um pastor estar com intoxicação alimentar, lutando para estar aqui hoje, suando igual tampa de chaleira, para falar para vocês? Acreditar no propósito que vocês têm. O que me motiva a passar a madrugada quase que inteira acordado, lendo um sermão, para estar aqui hoje de manhã, é acreditar que vocês podem sim fazer muita coisa diferente. Sabe, o mundo não precisa de outro apóstolo Paulo. O mundo não precisa de outro Timóteo. O mundo precisa de pessoas salvas como você é salvo. Sabe o que a igreja precisa? De homens e mulheres salvos, que sendo salvos espalham o evangelho, porque sabem que esse é o propósito de suas vidas. Quero orar por você. Orar por você que, se por algum acaso já pensou em desistir, já pensou em largar tudo. Quero orar por você que sabe que tem um propósito de Deus em sua vida, mas muitas vezes você não sabe o que fazer. Quero orar por Timóteos, por Paulos, por Joões, por Marias. Quero orar por Jonatas e por assim diante. Quero orar por você. Você que sabe que é chamado por Deus e sabe que está constantemente lutando contra as vontades da sua carne, das suas paixões, que pode entender o propósito de Deus em sua vida e sabe que o propósito é maior do que as propostas. Você que sabe que não pode trocar a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Quero orar por você e quer de fato viver o que Deus te chamou para viver. Se Deus chamou para a África, vá para a África. Se Deus chamou para a Ásia, vá para a Ásia. Mas se Deus chamou para a vizinhança, vá para a vizinhança. Se Deus chamou para pregar, pregue. Se Deus chamou para cantar, cante. Mas se Deus chamou para ser o porteiro, seja. Se Deus chamou para ser irmã da cantina, seja. Se Deus chamou para ser da mídia, seja. Sabe por quê? Porque não há lugar melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Quero orar por você. Quero orar por você que de fato quer viver o Evangelho de Cristo, apesar do sofrimento. Quero orar por você que quer experimentar a grandeza do Evangelho, apesar da luta e da angústia. Sabe por quê? Você vai aprender daqui a alguns instantes nas próximas pregações. Essa palavra ela é inspirada por Deus, e é o sopro de Deus, é Theon Pneustos, é o sopro divino, mas a melhor tradução seria, ela é expirada por Deus. É Deus soprando, e à medida que ela sopra, traz vida, à medida que nós respiramos. O mesmo sopro que estava nas narinas de Adão, quando ele recebe vida, é o sopro que está nessa palavra. É esta palavra que vai dar vida a você. Quero orar por você.
Há alguém aqui que quer ver o propósito de Deus em suas vidas? Levante sua mão e vem aqui à frente, por favor, eu quero orar por você. Martinho Lutero escreve um hino chamado Castelo Forte. E ele diz assim: ainda que percamos famílias bem em poder, há um reino. E é sobre isso que eu queria falar com você. Você pode perder tudo. Como o apóstolo Paulo, o final da sua vida pode ser numa masmorra, sem livros e sem uma capa. Mas com um coração tão incendiado que você fala: eu estou no exato lugar que Deus queria que eu tivesse. Sabe por quê? Legado é maior do que dinheiro na conta. Propósito é maior do que conta bancária. Se você quer ter uma vida medíocre de brasiliense comum, tenha. Mas se você quer ver uma vida profunda em Deus, ao ponto de levantar numa madrugada para falar o evangelho para o seu vizinho, é isso que Deus quer. O Brasil não precisa de um político evangélico. O Brasil não precisa de um presidente evangélico. O Brasil precisa de homens com propósitos. O Brasil precisa de uma igreja cheia do Espírito Santo. A mudança da nossa nação está nos nossos joelhos. O Brasil precisa de mim e de você como tochas na mão de Deus. Ayandurikei andarasargia. Pega na mão dessa pessoa do seu lado. Vocês estão na nave da igreja, tem as mãos para cá. Você vai orar por essa pessoa que está do seu lado. Ore por ele, ore por ela. Sabe por quê? Eu acredito muito no poder da oração. Eu acredito que Deus pode usar você para ser um instrumento de mudança. Senhor Jesus, Jesus, eu oro por este jovem que está aqui, que se perguntou sobre qual o propósito do Senhor para a sua vida, que se perguntou o que o Senhor tem para ele ou para ela. Eu oro, Jesus, porque eu creio que o Senhor hoje está usando esta manhã para dizer que o propósito é maior do que a dor, que o propósito é maior que o sofrimento, que o propósito é maior que a angústia, que o propósito é maior que tudo. Ainda que percam amizades, ainda que percam colegas, ainda que percam relacionamentos, Deus, há um prazer em Tua presença que não pode ser explicado, Jesus. Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, porque eu creio que aqui hoje uma tocha está sendo acesa para esta nação. Eu sei que o Senhor irá levantar este jovem, esta irmã, esse irmão, esse adolescente que está aqui, para
levantar um grupo em seus colégios e escolas, durante os intervalos, e falar do seu amor. O Senhor estará levantando jovens aqui para criar pequenos grupos em suas salas e famílias serem transformadas, Jesus. Eu sei que Tu está levantando este homem, esta mulher aqui, como um profeta para esta geração. Porque o que nós precisamos, Jesus, são de corações incendiados pela Tua presença. Incendeia-nos, ó Deus, com o Teu Espírito. Faz de novo como fazias no passado sobre nós. E levante homens e mulheres para este tempo. Jesus, mesmo com dores nós não vamos parar. Assim como o Senhor usou o apóstolo Paulo com a mão ferida por uma picada de uma víbora, a mesma mão foi usada para colocar enfermos. A dor não vai nos parar, o sofrimento não vai nos parar, as tribulações não vão nos parar, Jesus. Porque a coroa é maior do que a cruz, a alegria é maior que o sofrimento, Jesus. É por isso que nós oramos, é por isso que nós pedimos a Ti. Envia pessoas para a Tua obra, Jesus. Levante esses jovens para serem missionários, missionárias, homens e mulheres de Deus. Usa-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Se você pode, olha para essa pessoa do seu lado e diga assim: você não pode parar. Você não pode parar. E se você não vai parar, dá um grito e aplauda Jesus Cristo.